E fala também sobre a reintegração de jogador grande e polêmico no São Paulo. Tem novidade importante no tricolor paulista, Rodrigo Dourado oferecido ao São Paulo. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Falo também sobre Vozinha, a caminho do futebol brasileiro, além das últimas da Copa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo reintegrou Arboleda, o zagueiro que sumiu do tricolor por um mês, sem dar notícias e que voltou no último dia possível, antes de uma rescisão de contrato de forma unilateral, conseguiu convencer Dorival Júnior de que seria uma boa opção sua permanência. São Paulo até recebeu ofertas para negociar o Arboleda, todas por empréstimo, com o tricolor ajudando com parte dos vencimentos. Diante da dificuldade do São Paulo em contratar um zagueiro, Arthur Chaves, entre outros, foram tentados. Domingos Duarte, zagueiro português, também foi alvo de uma negociação e, pela falta de dinheiro do São Paulo, optou-se pela permanência do Arboleda. Jogador de 34 anos de idade, que custa R$1 milhão por mês. São 700 mil entre salários e direitos de imagem e mais 300 mil por mês que o São Paulo paga a uma série de pessoas para quem o Arboleda devia quando da renovação do contrato com o tricolor. Estou muito curioso para saber qual vai ser o comportamento do torcedor do São Paulo nos jogos no Morumbi com o Arboleda em campo. Até porque o equatoriano, que já havia dado uma mancada alguns anos atrás vestindo a camisa do Palmeiras num período de férias, voltou a desrespeitar profundamente o clube que o emprega. Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentário. Opine sobre o tema, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com live e assim que surgir notícia. Tchau. Tem zagueiro do CRB na mira de 3 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu me refiro ao Wallace, apenas 21 anos de idade, atleta formado na base do clube alagoano. Um dos interessados é o Red Bull Bragantino. A ideia das negociações em andamento é de compra do atleta em definitivo agora na janela de julho. Você sabe, a partir de 20 de julho os clubes nacionais podem voltar a contratar jogadores e registrá-los para o segundo semestre. O Wallace subiu da base para o profissional e nessa temporada já soma 19 jogos, sendo 6 na Série B. 1,90 m de altura, 83 quilos. Atleta que foi formado na Cabofriense e chegou ao CRB em 2023. Você, torcedor do CRB, o que pensa sobre o Wallace? Assim que tiver mais novidades sobre os clubes interessados, volto para informar para vocês, beleza? E o Santos corre enorme risco de sofrer novo transfer ban e o próprio presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, admite preocupação com o tema. O clube deve 2 parcelas da compra do volante Jean Lucas, que já nem está mais no Santos há algum tempo, ele havia sido adquirido junto ao Mônaco. O clube francês entrou na FIFA e conseguiu a condenação do Santos. A Corte Arbitral do Esporte também já recusou o recurso impetrado pelo Peixe. Agora é questão de tempo para que o transfer ban seja definido. Marcelo Teixeira disse o seguinte, abre aspas, acumularam 2 parcelas praticamente juntas, em 2 janelas de transferência, e isso dificultou bastante a questão financeira. Só para lembrar que se o Santos sofrer um transfer ban, ele fica impedido de registrar novos atletas a partir de 20 de julho, quando a janela reabre por aqui. A ideia de Marcelo Teixeira, Alexandre Matos e do técnico Cuca é de contratar pelo menos 4 atletas, ainda que seja necessária a saída de jogadores do atual elenco. Zé Ivaldo, Zé Rafael, Mike e Tomás Incon não fazem parte dos planos e o Peixe pretende negociá-los economizando cerca de R$3 milhões por mês em folha salarial. Só para completar, registrar que o Santos volta aos treinos nessa semana e seu primeiro jogo está marcado contra a Universidade Central em 21 de julho pelos playoffs da Sul-Americana. E o goleiro Vozinha, uma das sensações da Copa do Mundo, vestindo a camisa de Cabo Verde, tem negociações avançadas para jogar no futebol brasileiro. O contrato dele com o Chaves de Portugal se encerra agora no dia 30 de junho, ou seja, o Vozinha está livre no mercado. E o fato de ter se tornado extremamente popular, o Instagram dele já está alcançando 16 milhões de pessoas, muito por causa de uma campanha criada pela Cazé TV, fez com que clubes brasileiros entendessem no Vozinha uma ótima oportunidade de mercado e também para o gol. Atleta de 40 anos de idade que fez grande atuação no empate em 0-0 contra a Espanha. Na segunda rodada, empate em 2-2 com o Uruguai, o Vozinha foi titular em ambos. Jogador formado em Cabo Verde, com passagens por Angola, Gil Vicente, Chipre e Eslovênia. Ele defende o Chaves. Posso contar que entre os 3 clubes brasileiros da Série B interessados, todos esses times ocupando a parte de cima da tabela de classificação e brigando por vaga na Série A.
um dos maiores interessados é uma equipe do Nordeste. E Rodrigo Dourado, volante de 31 anos de idade, revelado no Internacional, foi sugerido ao São Paulo. O nome está sendo analisado pelo técnico Dorival Júnior e também pelo departamento de futebol. Dourado chegaria por empréstimo sem custo até o fim da temporada. A situação dele no América do México ficou bastante pior desde a saída do André Jardine. Técnico brasileiro via no Dourado um cara de confiança. Com a mudança no comando técnico, o André Jardine pediu para sair e foi treinar o Shabab Awali. A tendência é que Dourado tenha menos minutos no segundo semestre. Até por isso, para o América seria interessante vender o atleta, se não existirem propostas em definitivo para negociá-lo por empréstimo. Importante registrar que o Dourado foi revelado no Internacional, chegou a ganhar medalha de ouro olímpica com a seleção na Rio 2016 e desde então tem tentado a sorte no futebol mexicano. Para completar o noticiário tricolor, registrar que Arthur Chaves está cada vez mais difícil, zagueiro que pertence ao Hoffenheim e havia sido, entre aspas, uma descoberta do Rui Costa. O executivo, demitido no último sábado, era o grande entusiasta da ideia e depois das recusas de duas propostas feitas ao Hoffenheim, a negociação deu uma bela esfriada. Sobre o executivo de futebol do São Paulo, o tricolor fez oferta a Edmilson, ex-zagueiro e volante do São Paulo, da seleção, do Barcelona. O problema é que o Edmilson está a serviço da CBF e pediu alguns dias para responder. A saideira sobre o tricolor, a Arboleda precisará pedir desculpas de forma pública para ser reintegrado ao restante do elenco para voltar a jogar pelo São Paulo. E tem a chance real de mais um São Paulino ser reintegrado ao elenco. Além de Arboleda, que teve uma conversa com o técnico Dorival Júnior nessa segunda-feira, o treinador do São Paulo especula, cogita e estuda a reintegração em definitivo de Mike, lateral direito, que havia perdido espaço, especialmente na era Roger Machado. O Roger, então técnico do São Paulo, afastou o Mike por entender que o comportamento dele no dia a dia de treinos não era bacana. Dorival chegou e quis entender e conhecer um pouco mais do Mike. O Mike vai trabalhar ao longo dessa semana com o restante do elenco e, se agradar o técnico Dorival Júnior, deve permanecer. Jogador formado na base do São Paulo, com enormes predicados, era muito bem avaliado enquanto atleta de Cotia. Subiu e a coisa ainda não acabou avançando. Tem muita gente afirmando que as reintegrações de Arboleda e Mike passam pela saída de Rui Costa. A informação que eu tenho é completamente diferente. O executivo de futebol, demitido no último sábado, não tinha restrição contra nenhum dos atletas. Ele só pontuava sempre que era perguntado por dirigentes do São Paulo que a reintegração do Arboleda poderia ser considerada interna e externamente como um São Paulo da casa da mãe Joana, em que pode-se fazer tudo. O Arboleda, vale a lembrança, abandonou o São Paulo por um mês, voltou para se apresentar no último dia antes de tomar uma justa causa. O São Paulo trabalhava para uma rescisão de contrato em que ele cobraria tudo que o Arboleda tinha a receber, mas o Arboleda, muito ligeiro, voltou um dia antes disso poder acontecer e desde então o Arboleda trabalha nos bastidores para que ele seja reintegrado. Agora nós ficamos aqui por dentro das informações do nosso tricolor. A primeira é verdade que o São Paulo saiu fora da negociação do Arthur Chaves. O Severino, deixa eu contar um bastidor. O grande entusiasta da ideia do Arthur Chaves era o Rui Costa. O Rui considera o Arthur um baita craque, um jogador do nível do Jeromel, nos bons tempos, e ele era um entusiasta, ele que tentava convencer o resto da galera a levar essa negociação adiante. Com a saída do Rui e com as duas negativas do Hoffenheim em relação ao jogador, dá para dizer que deu uma bela esfriada, tá? Hoje, se qualquer avanço acontecer, eu te diria que é zebra. O André Martins, Nicola, me atualiza sobre o São Paulo, por favor. Eu já falei sobre o Arthur Chaves, o São Paulo está em busca de um executivo de futebol. Especularam o nome do Edmilson, eu não consegui a confirmação desse nome. Edmilson, vocês vão lembrar, zagueiro barra volante, que jogou no São Paulo, no Barcelona, na seleção brasileira, seria uma das alternativas. O São Paulo que também está cogitando dois retornos. O Arboleda e o Mike podem ser reintegrados ao elenco. Ambos haviam sido afastados antes da chegada do Dorival. O Dorival até cogitou reintegrar o Arboleda assim que ele voltou ao São Paulo, no caso o Dorival. A repercussão foi bastante negativa e essa ideia foi adiada. Agora, com o retorno do Arboleda das férias, houve uma primeira conversa entre o Dorival e o Arboleda nessa segunda-feira. O Mike também é alguém que pode ganhar novas oportunidades, lateral formado em Cotia, que havia sido promovido ao time de cima já há algum tempo, mas que com o Roger Machado foi afastado. Na época, a justificativa do afastamento do Mike era pela falta de comprometimento nos treinos.
Enfim, assim que tiver alguma posição sobre esses retornos, a gente conta em definitivo para vocês, tá bom? O Severino Sapato tem que contratar o goleiro Vozinha. O São Paulo tem que contratar o goleiro Vozinha, lugar do Rafael. Ele é melhor goleiro que o Rafael. Sapato. Não é Sapato não. Sapato. O quem é que escreveu foi o Severino Costa. Severino, cara, o Vozinha até fez um bom jogo na estreia, embora também não tenha feito nenhuma defesa mágica contra a Espanha. Contra o Uruguai chegaram a falar que ele falhou nos gols. Para mim não falhou, mas cara, é um goleiro de time pequeno de Portugal, então não tô tão convencido assim de que é um baita negócio, tá? Silmar Lima, boa noite, Nicola. Quais as novidades do São Paulo? Tricolor está em busca de forma emergencial de um executivo de futebol, tá? Essa é hoje a grande prioridade. Um passarinho contou para mim que o São Paulo ia largar a mão do Arthur Chaves e ia voltar atrás do Domingos Duarte. Você tem essa informação? Cara, o Domingos Duarte, deixa eu ver se ele ainda está desempregado, né? Eu fui o primeiro a contar que o Domingos Duarte interessava, porque o Domingos, até curioso, eu estava voltando da final de Budapeste, a final da Champions, e aí uma pessoa me ligou e falou, Nicola, é o seguinte, o São Paulo está muito interessado no Domingos Duarte, já fez proposta, mas não houve acordo por conta da pedida. Verdade é que o Domingos Duarte, livre no mercado depois de sair do Getafe, tem proposta para continuar na Espanha e quer receber uma quantia grande para jogar no São Paulo. O que pegou foi o aspecto financeiro. O Duarte até demonstrou interesse em jogar no futebol brasileiro, em jogar mais especificamente no São Paulo, mas quer ganhar mais lá, quer ganhar mais aqui do que lá. Primeira pedida, primeira proposta do São Paulo giraria entre salários, direitos de imagem e luvas em algo na casa dos R$ 500 mil. E o Domingos Duarte trabalhando com o dobro desse valor, tá bom? Nicola, preciso do Rodrigo Dourado, volante mexicano. O Severino tá pedindo para eu checar se o Rodrigo Dourado, volante que atua no México, foi oferecido ao São Paulo. Cara, hoje o São Paulo tem negociações mais avançadas com o Botafogo, por uma troca do Ferrarese pelo Newton em definitivo. Mas o Botafogo vive situação absolutamente maluca, né? Ninguém sabe quem manda no Botafogo. Hoje, por exemplo, o Textor conseguiu na justiça uma reversão provisória da decisão que o devolve ao comando do clube, embora um outro órgão não aceite essa decisão. Cara, um verdadeiro caos. Então, até para negociar um jogador com o Botafogo é bem complicado. O Jean tá dizendo que não perde nenhum vídeo desde 2020, obrigado. Levi Souza, há a chance de o Raí ser o diretor de futebol do São Paulo? O Levi, não ouvi esse nome, mas o fato dele ser um cara muito de esquerda, politicamente, e já ter declarado apoio ao Lula, isso lhe custou alguns, alguns arranhões à sua imagem dentro do São Paulo. Tá? Eu posso dizer que dentro do Conselho Deliberativo, o Raí passou a ser uma, entre aspas, persona não grata. E se o Macis avançar nessa negociação, certamente ele vai trazer ruídos para a própria administração. Isaac, o que você queria postar? Nicola, quem vai ser o diretor de futebol do meu tricolor? Deixa eu mandar mensagem para uma fonte do São Paulo. Tinha mandado pela manhã, ela não me respondeu. Passando para saber quem vai ser o novo executivo do São Paulo. Deixa eu descobrir essa parada para vocês. Assim que tiver resposta, eu já conto também, tá? Certo? Severino Costa, Nicola, a diretoria de São Paulo planeja de 4 a 5 reforços. Por enquanto só veio um. Diz que não vai trazer mais ninguém, a não ser um volante. Cadê os zagueiros principais? Não, o São Paulo está tentando contratar, mas, cara, muita dificuldade, há enorme descompasso financeiro. Hoje, inclusive, o São Paulo está bem distante da obrigação de cumprir duas metas do fair play financeiro. Você sabe que desde o início do ano, os clubes passaram a ter a obrigação de se adequar a um fair play financeiro. E o São Paulo está bem distante das duas principais metas, que tratam sobre valor investido versus receita e também o déficit, tá? Tava ouvindo o áudio aqui e a resposta que eu recebi dessa minha fonte no São Paulo é de que há alguns nomes em debate, mas que eles não querem divulgar com medo que isso possa atrapalhar, tá? Enfim, respondeu, mas não adiantou absolutamente nada. Essa é a grande verdade. Alguma info sobre o Fortaleza? Deixa eu mandar mensagem para Pedro Martins. Boa noite. Passando para saber se tem novidade no Lion.
Última vez que eu falei com ele estava dizendo o seguinte: o clube se endividou bastante recentemente e essa conta chegou. Cabe a nós equacionarmos tudo, tá? Ele também tinha me falado que isso antes do acordo, né? Depois o Fortaleza até acabou anunciando a contratação. Peraí. Chiquinho Soares foi anunciado como reforço do Fortaleza para o restante da temporada, mas ele me garantia nessa data que o Fortaleza não pagaria os 400 mil reais que a imprensa vinha especulando. No fim das contas, o Santos segue bancando cerca de R$ 1 milhão por mês e o Mirassol e o Fortaleza dividem o restante dos salários do jogador, que ganha 1.400.000 mensais, tá? Vladimir Filhos, deixei meu like. Boa, Vladimir. Vladimir é torcedor do Lion também. Alfredo Ferro, Nicola, boa noite. É verdade que o Arthur do Grêmio vem para o Palmeiras? A prioridade no Palmeiras quando o assunto é volante é Danilo, tá? Embora seja uma negociação de reconhecida dificuldade. O Arthur tem esse peso, 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. O Ravi Bull, Nicola, existe alguma resposta ou atualização da conversa do Arboleda com o Dorival Júnior para ser reintegrado? Bora tentar descobrir essa história também, né? Rolou hoje essa primeira reunião, o Dorival cogita reintegrar o Arboleda desde que ele chegou. Assim que o Dorival chega, a primeira coisa que ele fala, por que a gente não reintegra, tá? E o que, na oportunidade, a repercussão foi muito grande. O que está rolando nos bastidores entre Arboleda e São Paulo é a preocupação de reintegrar o cara e de a torcida achar que a diretoria é bunda mole, tá permitindo que os caras façam tudo. Então, a tendência é que, para ser reintegrado, o Arboleda tenha de fazer publicamente um pedido de desculpas, tá? Se esse pedido de desculpas acontecer, pode, de fato, haver a reintegração do zagueiro equatoriano, que até recebeu propostas de clubes do Brasil, mas todas eram por empréstimo gratuito, com o São Paulo ajudando em parte dos salários. E nessas condições, o São Paulo não vai fazer. Rodrigo Barbosa, algumas chances de o Juninho Paulista ser diretor do São Paulo? Cara, tá muita gente falando em ex-jogador, né? Já perguntaram do Raí, agora você perguntando do Juninho, falaram de Edmilson. Eu só queria lembrar que o papel do ex-jogador já é ocupado pelo Rafinha, né, meu? E aí eu acho que vai faltar ao São Paulo, com a saída do Rui Costa, algum especialista na função de executivo de futebol. E nem sempre esses caras que são ex-jogadores estão preparados para exercer isso, né? E, cara, o papel de um executivo de futebol vai muito além de contratar jogador. São as relações, o dia a dia, até questões mais burocráticas, enfim. Eu acho que o São Paulo deveria pensar num executivo de futebol e não num ex-jogador para acumular função, como basicamente já faz o Rafinha, tá? Na minha opinião, o São Paulo vai ficar na mesma porcaria que era o primeiro time. Não vai melhorar em nada no segundo semestre. É uma vergonha essa diretoria. Vozinha pode vir para algum time no Brasil. Cara, fizeram um baita barulho nele, mas olha com atenção as atuações. Não sei se dá para animar tanto assim não, tá? Nicola, você não acha que se o Arboleda for integrado no São Paulo, quando o jogo for no Morumbi, a torcida vai acabar com a raça dele? Vai xingar de tudo quanto é nome? Cara, em geral, nem sempre as impressões que a gente tem de torcedores nas redes sociais são iguais às do estádio, né? Embora em alguns casos sim. Eu acho que esse é o caminho. Se ele voltar a ser reintegrado no São Paulo, o primeiro jogo vai ser de vaia. Mas aí vai depender dele em jogar bem para tentar acabar com isso, né?